stunting. I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Não importa se tens muita ou pouca experiência, o nome S&P 500 está por todo lado e seguramente já ouviste falar nele. É usado muitas vezes como uma referência de performance do mercado de ações e até mesmo como um indicador de atividade económica. Mas sabes realmente do que se trata? Se não sabes, não te preocupes porque estás no canal certo para ficar a saber. O S&P 500 é o índice mais conhecido do mundo e representa um modelo estatístico das maiores 500 empresas dos Estados Unidos. O valor do índice muda constantemente porque as ações das 500 empresas que tenta seguir também não são estáticas. Mas, se repararem, dentro do índice, as empresas não têm todas o mesmo peso. A Apple representa 6,7%, a Microsoft 5,4% e por que será? Bom, o modelo estatístico do S&P 500 atua conforme o valor de mercado da empresa. Quanto maior for a mesma, maior será o peso no índice. E como é que se sabe qual é a maior empresa? Perguntas tu. O modelo usa o número total de ações em circulação, multiplica pelo preço da ação e divide pela soma de todas as outras 499 capitalizações de mercado. Isto é importante porque o número total de ações e o número total de ações em circulação são muitas vezes diferentes. Veja-se o exemplo da Apple com 15,95 mil milhões de ações e apenas 15,89 mil milhões em circulação. É precisamente este valor que é tido em conta para a fórmula e eu vou deixar um link na descrição para terem acesso a mais detalhes. Mas se o preço das ações está sempre a mudar diariamente, significa isto que o S&P 500 também está sempre a incluir e a excluir empresas? A resposta é não. Até aqui só vos mostrei como é que o peso de uma ação no índice é calculado. Não vos disse como é que a empresa passa a pertencer ao S&P 500. Em primeiro lugar, existem umas regras muito específicas que têm de ser cumpridas para uma empresa pertencer a este índice. Por exemplo, tem de atingir uma capitalização de mercado mínima de cerca de 14,6 mil milhões de dólares, tem de estar numa das bolsas americanas, como a de Nova York ou o Nasdaq, precisa de ser altamente líquida, isto é, que existam muitas ações em circulação, precisa que pelo menos 250 milhões de ações tenham trocado de mãos em cada um dos últimos 6 meses e mais algumas regras onde a mais importante é de que a soma dos benefícios dos últimos 4 trimestres seja positiva. Esta regra foi particularmente relevante, já que impediu a Tesla, há uns tempos atrás, se juntar ao índice e quando o fez já tinha uma capitalização de mercado tão grande que saltou logo para uma das maiores 6 ou 7 posições. Mesmo assim, mesmo cumprindo todos os requisitos, ainda é um comitê que decide se a empresa entra ou sai do índice. E muito provavelmente estás a questionar-te do porquê de tanta burocracia, certo? É que isto de pertencer ao S&P 500 pode mudar significativamente a vida de uma empresa. Lembra-te que existem imensos ETFs espalhados pelo mundo que usam o índice como referência e que são forçados a comprar ou vender ações das empresas que pertencem ao mesmo diariamente. Além disso, como as posições do índice são atualizadas a cada trimestre, os ETFs vão ter de rebalancear também as suas posições para ajustar a entradas e saídas. Isto pode causar alguma volatilidade nos mercados, aumentando a procura de ações por empresas específicas. E, aproveitando a onda, podemos esclarecer de que forma é que se pode investir num índice. A primeira e talvez a mais fácil é precisamente através de um ETF que replique esse índice. O S&P 500, por exemplo, aqui na Europa, está disponível em mais de 20 ETFs diferentes de diferentes replicações e que podes encontrar em várias corretoras como a Interactive Brokers, a eToro, a Trading 212 ou a DeGiro. Uma pequena dica para quem está a começar é que limitem a sua escolha aos ETFs de replicação física ou de sampling. Se ainda não entendem o que são swaps, não é aconselhável investir num produto que usa esse tipo de operações. A segunda forma de investir num índice é através de futuros. Futuros são um produto derivado que, como tal, apresentam uma maior possibilidade de retornos elevados devido à alavancagem, mas também um maior risco associado. Eu devo subir um episódio dedicado a explicar como é que funcionam, mas de uma forma muito breve é uma aposta sobre a direção do ativo subjacente num período específico, por exemplo, nos próximos 3 meses. Mais uma vez, se estás a começar, a minha sugestão é que uses apenas
os ETFs, estudes um pouco mais como é que funciona então o mercado de derivados, mas se já estás num nível mais avançado, a Interactive Brokers e a DeGiro são duas corretoras que permitem operar futuros. Um contrato de futuros muito conhecido é o E-mini do S&P 500. Eu vou deixar um link na descrição onde podem ver todos os detalhes deste produto. Falemos agora de rentabilidades. O índice S&P 500 apenas existe desde 1957, já que antes era chamado de S&P 90 e seguia, como o nome diz, apenas 90 empresas. Ainda assim, a origem remonta a 1928, mais ou menos há 100 anos atrás. Nesses 100 anos, o retorno anual do índice é de aproximadamente 10%. Mas, se tivermos em conta a inflação, esse retorno baixa para os 7% e, se ainda retirarmos os dividendos da equação, o retorno anual é de apenas 3%. Limitando o período aos últimos 50 anos, os retornos que mencionei não mudam assim muito. 10% no geral, 6% se contabilizarmos a inflação e 3% se retirarmos os dividendos. Mas os ETFs não existem há tanto tempo assim. A maioria tem menos de 10 anos, embora os mais antigos já existam desde os anos 2000. Ora, o retorno do índice nos últimos 10 anos foi de quase 12%, ou 9% se ajustarmos para a inflação. Sem dividendos seria de apenas 8%. São obviamente retornos muito superiores a qualquer outro ativo financeiro, como as obrigações, os depósitos a prazo, ou certificados do tesouro ou a forro, sem contar com os produtos derivados, e daí ser um investimento tão recomendado, especialmente através dos ETFs. Outros índices famosos são, por exemplo, o Nasdaq ou o Dow Jones Industrial Average, e nem todos são calculados da mesma forma. Por exemplo, no caso do Dow Jones, quanto mais cara for a ação, mais peso tem no índice. Daí que quando uma empresa faz um stock split, influencia a sua posição no índice. Vocês podem ver que, por exemplo, a Apple, que tinha 6% no S&P 500, no caso do Dow Jones representa apenas pouco menos de 3%. Em resumo, o S&P 500 é o maior índice do mundo e provavelmente o mais seguido por todos. Mas existem milhares de índices espalhados pelos diferentes mercados e com objetivos bem diferentes. Uns seguem um conjunto de empresas específicas, outros empresas de uma indústria específica, outros estão focados apenas numa região geográfica e outros são índices que seguem diferentes mercados mundiais. Se queres investir num índice em específico, é importante que saibas, de grosso modo, como é que o índice é calculado e, no caso de estás a usar um ETF, conhecer bem a exposição do mesmo aos ativos subjacentes. Esta semana assistimos a uma queda acentuada no mercado cripto e tudo devido a mais um escândalo, desta vez com a empresa FTX. Para quem não sabe, a FTX era uma das maiores exchanges do mundo, a par com a Binance, e foi muito falada em duas situações anteriores de insolvência, como foram a Celsius ou a Voyager. E como vou fazer alguns comentários que podem gerar discórdia, aviso já de antemão que não tenho nem nunca tive nenhum envolvimento com a empresa, ou sequer investimentos ou criptomoedas na mesma. Se não sabes, este senhor, o Sam Bankman-Fried, era o CEO da FTX, empresa que operava como exchange ou bolsa de criptomoedas um pouco por todo o mundo. E aqui começam os pontos mais polémicos. Para poder ter este papel de exchange e sobretudo porque vendem produtos derivados, precisam de estar registados no CFTC, que é só a entidade que promove e regula o mercado de derivados. Quem diria, certo? Já sabemos que não existe muita legislação à volta dos criptoativos, em praticamente nenhuma parte do mundo, mas também é importante separar o trigo do joio. Assim que entendamos o que aconteceu realmente e como é que isso se traduziu numa queda enorme no preço de muitos tokens. No dia 2 de novembro surgiu uma notícia que colocava em causa as reservas ou liquidez da FTX, já que grande parte dos seus ativos eram o seu próprio token que podiam imprimir livremente. O dono da Binance, que tinha alguns milhões investidos nesse token, o tal FTT, decidiu liquidar a posição e isso levou a uma corrida ao banco. Toda a gente queria trocar FTTs por dólares e a FTX não tinha essa quantidade de dinheiro disponível. A Binance ainda se ofereceu para ajudar, mas depois de alguma investigação decidiu não fazer, levando assim a FTX a declarar insolvência. Em menos de 10 dias, uma das maiores exchanges do mundo caiu. Mas e porquê é que ninguém veio resgatar a FTX? Porquê é que não houve uma injeção de liquidez? É que o esquema da FTX não era lá muito refinado. Criavam tokens FTT do nada, emprestavam a outra empresa sua, a Alameda Research,
e esta usava stablecoins ou tokens respaldados por dólares para emitir dívida. Este dinheiro era depois usado para investir ou financiar outras empresas com taxas de juro bastante elevadas. E a coisa funciona até que um dia deixa de o fazer. Reparem que se eu trocar o token FTT por euros, temos precisamente o comportamento de um banco central. Qual é a diferença? Bom, é tudo uma questão de confiança. O que é que achas que aconteceria se todos os clientes da Caixa Geral de Depósitos fossem amanhã ao banco levantar o seu dinheiro? Exato, o banco entrava em insolvência, mas como estamos a falar de instituições de interesse público e que afetam muitos portugueses, vem o governo e mete a mão por baixo. Ou já se esqueceram do que aconteceu ao BES. E quando eu digo governo, refiro-me aos nossos futuros impostos. Tu e eu pagamos a corrida ao banco. No caso da FTX, ninguém se vai meter por baixo, apesar de instituições como fundos de pensões do Canadá, bancos japoneses ou fundos de investimento terem capital lá metido. Este é um caso tirado quase a papel químico do que aconteceu em 2008, quando um ativo perde a confiança dos investidores e existe uma instituição com uma exposição dramática ao mesmo, ou se resgata e pagamos todos, ou se deixa cair e sofremos os potenciais danos colaterais. Mas então, se uma das maiores exchanges cai no espaço de uma semana, o que podemos esperar da Binance? Ainda que não exista um documento oficial com as reservas, o fundador e dono da empresa publicou um tweet onde expõe algumas reservas e podemos ver que tem quase meio milhão de bitcoins, quase 5 milhões de Ethereum, mais de 18 mil milhões de stablecoins, replicando o dólar, mas como é lógico não é um documento oficial nem auditado, assim que apesar de aparentemente estar muito melhor do que a FTX, não sabemos exatamente com o que contar. Moral da história, não deixes as tuas criptomoedas numa exchange sobre a qual não tens nenhum controle. Usa uma carteira offline como a Ledger, onde estão 100% seguras e eu vou deixar um link na descrição que podes aproveitar para comprar uma igual à minha. Esta semana vimos ainda uma subida de dividendo por parte da Automatic Data Processing em 20% e da Motorola em 11%. Também entregámos mais um livro a um patrono, desta vez foi o livro Princípios, do Rei Dálio, assim que parabéns ao vencedor. Um problema que surgiu também esta semana foi a Revolut ter anunciado que vai deixar de suportar a compra e venda de uma série de empresas MLPs. Este tipo de empresas são especiais no que toca à tributação, já que não fazem retenção na fonte e o imposto é cobrado na totalidade ao país de residência do investidor. A sugestão da Revolut é vender tudo até o dia 27 de dezembro, o que é, obviamente, uma piada de mau gosto, quando tenho mais de 450 euros investidos nessa posição. Assim que não faz sentido continuar com o serviço da Revolut, pagar praticamente 22 euros por ano para depois enfrentar este tipo de situações. Vou complementar as minhas ações fracionadas até ao final do mês e proceder à transferência de todas as ações para a Interactive Brokers. Deixa-me saber na caixa de comentários se faria sentido para ti que publique um episódio a explicar o resultado e todos os passos intermédios. Para fechar este episódio, o portfólio terminou a semana nos 23% de valorização e vamos nos 56 dólares recebidos em dividendos no mês de novembro. E é tudo por hoje. Apoia o canal deixando o teu like e subscrevendo para receberes as notificações de novos episódios. Partilha a tua opinião na caixa de comentários. Já sabes que podes seguir-me no Instagram, onde subo conteúdo mais frequentemente. E não te esqueças de usar o código DIVIDEND na Trading 212 para receberes uma ação gratuitamente. Da minha parte, eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos.